e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, pois só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pois só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A graça e a paz. Amanhã nós temos o nosso culto
profético às 8h30 da noite, online. No sábado, excepcionalmente, nós teremos às 18 horas, online também, a ministração de quebra de maldições e cura interior, mas nesse sábado nós vamos apresentar online às 18 horas, em especial uma ministração para libertação de espíritos malignos, tá? E nós vamos recomendar que sejam feitas não nas células, não nas residências, tá bom? Nós recomendamos que seja feita numa das salas da igreja ou no salão. Por exemplo, lá em Sorocaba, eles vão se reunir no salão, com a presença assim, de pastores, né? Então, pastores e líderes para poderem ministrar nas vidas. E como os líderes de células conhecem aqueles que estão precisando de libertação, então a gente recomenda que os obreiros, diáconos, informem os pastores para eles poderem administrar esse sábado à noite, tá? Às 18 horas, para que possam ministrar pessoalmente, talvez um grupo, né? Em cada igreja, tá bom? Então, vai ser híbrido, vai ser parte online e parte presencial para aqueles que necessitarem de ministração, e além de que é um ensino sobre esse assunto de libertação, tá bom? No sábado às 18 horas, então. Domingo é a ceia do Senhor, cultos normais às 10 horas e 18 horas no domingo, né? A segunda é o nosso seminário, às 8h30 da noite. Terça é o nosso curso de obreiros, às 8h30. E quarta-feira é o nosso café com Deus, tá bom? Segue as mensagens gravadas aí pelos pastores dos vários cultos que tivemos nesse domingo passado, tá? Deus abençoe. Graça e paz, querido, boa noite a todos. Nesse domingo na Flórida, tivemos a oportunidade de ministrar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, de 22 a 25, mas focamos mais no último deles, que é o domínio próprio, que ao ver dá a impressão de talvez ser o menos importante, porque antes dele nós temos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e ele lá no final é que vem o domínio próprio. Mas a gente percebe que não, ele meio que sumariza todos os anteriores, porque o domínio próprio ali, o significado é de fato nós darmos o domínio e o controle das nossas vidas ao Senhor e ao Espírito Santo. E ao fazer isso, é claro que nós vamos ter o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade e todos os anteriores, porque o controle agora não está mais na minha mão, está na mão do Senhor. E um texto que nos ajuda também nessa meditação é Provérbios 25, 28, que diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha o perigo disso. Então, que a gente tenha, de fato, domínio próprio, sabendo que isso vem do Espírito Santo, não de nós, mas dele. Uma boa célula a todos vocês, Deus abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês um resumo da pregação do pastor Jamé na Igreja Cristã da Granja Viana no último domingo. O pastor Jamé fez para nós um resumo do livro de Romanos, que vai falar de como nós éramos escravos de uma vida de pecado e agora passamos para ser comandados pelo Espírito Santo pela graça de Deus. E o pastor Jamé usou como texto base Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus quer que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício e culto são sinônimos, né? Todo culto temos que ter uma entrega para Deus, todo culto temos que sacrificar algo para Deus, senão não é culto. Deus quer as nossas vidas, Deus quer guiar as nossas vidas para que nós sejamos esse sacrifício agradável a Ele em todo o tempo. E o sacrifício é agradável para Ele, não é agradável para nós. Significa que muitas vezes nossas vontades estarão
em oposição à vontade de Deus para as nossas vidas, mas que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas como ela prevaleceu com Jesus Cristo. E que você preste a Deus esse culto vivo, santo e agradável, que é uma escolha racional, é uma escolha nossa de prestarmos esse culto a Deus. E aí nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Este domingo a Alessandra esteve pregando aqui em Ilhabela a respeito do livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14, amados. Deus fala a respeito de Naamã, e Deus tinha um propósito na vida de Naamã, que era curá-lo. Mas para isso era preciso trabalhar em sua obediência. E para isso ele colocou uma criança no centro da tua vontade, amados. Amados, a igreja ela é responsável por ativar o chamado de Deus na vida das crianças e na vida de todo aquele integrante da igreja, para prepará-los para cumprir o ID, pois quando elas estiverem prontas, o Senhor as levará no centro da tua vontade, em lugares estratégicos, para cumprir o propósito na vida daqueles que ainda não experimentaram. Naamã então se voltou para a igreja daquela menina, foi curado e testemunhou que somente o Senhor é Deus. Tudo começa na igreja e tudo termina com a igreja. Deus abençoe. Graça e paz, pessoal. Hoje é domingo, dia 26, nós trouxemos uma palavra sobre a cura do cego de Betsaida. E durante a transformação, durante o processo de cura, Jesus perguntou para ele o que vês. E ele falou assim: eu vejo homens como árvores que andam, como troncos de árvores que andam. E aí então Jesus tocou os olhos dele uma segunda vez. E aí então ele teve a sua visão transformada. E ele viu nitidamente. Nós estamos passando por um processo como igreja, onde Deus está trabalhando individualmente, pessoalmente, mais próximo de nós, e nós sabemos que Ele está fazendo uma transformação. Então, nós vamos aceitar essa transformação, nós vamos ter rendição diante do Senhor maior, nós vamos nos esvaziar mais e nós vamos deixar mais que Deus ocupe o seu lugar em nós. Foi isso que Deus nos fez. Ele começou esse processo e Ele vai completar esse processo uma vez por todas, de uma vez. E nós vamos ver a face do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Quem ministrou a palavra nesse domingo foi nosso irmão Fabiano, que ministrou Mateus 19, do 27 ao 30. Diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será de nós? O título que ele deu para a palavra foi sobre a recompensa, o galardão do Senhor. E algo que tocou muito no meu coração, que todo trabalho que fazemos para o Senhor não é em vão. O Senhor, Ele nos recompensa, Ele honra. Na verdade, seremos recompensados que aqui na terra, um pouco mais para frente, se você for estar lendo, você vê que Ele vai recompensar muitas vezes mais. Então, quando nós abrimos mão, quando nós entregamos aquilo que nos prende, aquilo que nos segura de fazer a vontade de Deus, nós avançamos, nós podemos estar indo à frente. Porque quem convence é o quê? É o Espírito Santo de Deus que vai convencendo. Então nós vimos que o louvor foi alinhado, a palavra foi alinhada, a devocional foi alinhada, porque quem esteve no controle foi o Espírito Santo de Deus, e Ele derramou graça. No final, tanto é a confirmação que vidas entregando, pessoas entregando a vida para o Senhor, pessoas falando: poxa, eu preciso vir para a igreja, eu preciso ter uma mudança. Então nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é perfeita, ela é boa e é agradável. E a nossa recompensa não vai ser somente aqui na terra, são nas coisas também espirituais que nós vamos estar avançando. Amém? Então que Deus possa ter falado ao teu coração. Quando nós abrimos mão das coisas naturais, Deus nos abençoa nas coisas espirituais, naquilo que nós não conseguimos mudar. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite. O pastor Chori pregou neste sábado na igreja de Sorocaba. Mateus de 9 a 35 a 38. Jesus pregava e ensinava.
expulsava demônios, curava enfermos. O desejo de Jesus era salvar almas do inferno. Assim deve ser a missão da igreja também, esvaziar o inferno, povoar os céus. Mas Jesus já alertava pela falta de trabalhadores. Nos dias atuais também é gritante a falta de trabalhadores, a falta de obreiros. O tempo de prestar contas está próximo. Nós devemos encarar esse tempo com temor, para que não sejamos como aquele servo inútil na parábola dos talentos. Como nós devemos fazer isso? Como nós devemos nos apresentar para sermos obreiros? Em João, de 5, 24 a 25, fala que devemos ouvir a voz de Deus e obedecer através da palavra. Gálatas 5, de 16 a 17, andar diariamente no Espírito. Pastor Carlos discorreu na igreja de Ibiúna no domingo os capítulos 6 e 7 de 2 Reis, onde o rei da Síria fez um grande cerco sobre o povo de Israel, sobre Samaria e sobre a cidade de Dotã, privando eles para que eles pudessem receber mantimentos e posteriormente eles fossem atacados e aniquilados. Mas em todas as vezes que isso acontecia, Deus interveio de uma maneira sobrenatural. Pastor Carlos lançou uma palavra profética sobre a igreja, que mesmo que nós estejamos cercados pelo inimigo, Deus estará intervindo de maneira sobrenatural para estar nos livrando deste cerco. Porque em Salmos 46:1 diz: Deus é nosso refúgio, nossa força, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus abençoe a todos. Queridos, graça e paz. No último domingo de manhã, na Vila Enal, o pastor Hamilton compartilhou com a gente uma palavra lembrando, né, que os tempos da volta do Senhor parecem realmente estar próximos. E até ele falou justamente de um tema recorrente, que é a necessidade de proclamarmos o Evangelho e de aproveitarmos as oportunidades. E ele se baseou muito nos textos em que o Senhor ele envia os 12 apóstolos ali em Mateus no capítulo 10, e também quando ele envia os 70 ou 72 de 2 em 2 ali em Lucas no capítulo 10. Então ele lembra dessa importância de que a gente realmente se apoie um ao outro e busque as oportunidades de trabalhar na obra, porque o chamado realmente para fazer discípulos e para abençoar as pessoas por onde nós andamos não é restrito a algumas pessoas, mas é um chamado que nós cremos que é para toda a igreja. Então, assim, foi muito um incentivo para que venhamos a orar, a fazer a obra do Senhor e apoiar mesmo cada vez mais uns aos outros, dentro e fora da igreja. Deus abençoe os irmãos e tenha uma ótima célula. Graça e paz, irmãos. Queria deixar o resumo do nosso culto na Vila Enal à noite, onde a Rosângela nos deixou a seguinte mensagem: nós devemos nos lembrar que não somos mais escravos do mundo. E isso acontece a partir do momento em que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus nos vê agora como parte do seu exército. Êxodo 6:4 diz assim: e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel. Entretanto, existe uma guerra desde a criação do homem, e temos que professar a nossa fé em Deus e seu Filho Jesus Cristo, e orar por tudo e por todos, e depois por nós mesmos. Não esqueçam que o nosso adversário ruge como leão procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Temos que fechar as brechas em nossa vida diária, liberar perdão, amar e orar por aqueles que nos fazem mal, e clamar e amar a igreja do Senhor. Se você se sente afligido, perseguido, humilhado, humilhe-se diante de Deus, e Ele, a seu tempo, vai exaltar você. Ela deu o exemplo de Saul, que estava no lugar e tempo certo, mas fez a coisa errada. Davi, lugar e tempo errado, e fez a coisa errada. Maria, lugar e tempo certo, e fez a coisa certa. Seja qual for o seu tempo e lugar, certo ou errado, busque fazer sempre a coisa certa. Ore, clame a Deus por socorro e não dê brecha para o inimigo. Expulse-o em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Quem está
disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.